finalmente, então, para explicar aqui a parte 4, né? A gente vai acessar um site diferente, tá? Até então a gente estava acessando esse primeiro link. Agora a gente vai usar esse outro link aqui, tá? Então, nessa parte 4, a gente vai determinar arsênico no solo, né? Descrevendo brevemente, né, os procedimentos utilizados para determinar a concentração de arsênico nas amostras. Então, eu vou pedir para vocês descreverem o que vocês fizerem e anotar aqui os resultados. Quanto que tem de arsênico na amostra 1 grama de arsênico por quilograma de solo e na amostra 2, tá? Então, aqui eu vou entrar aqui. Então, aqui tá em inglês, tá, gente? Mas é por isso que eu tô aqui para explicar para vocês. Então, esse é o problema, tá? Então, aqui tá falando da toxicidade do arsênico, que já é conhecida desde a antiguidade, causa envenenamento. E nesse problema, então, a gente vai usar um procedimento simples, né, para determinar a concentração do arsênico em 2 amostras de um solo contaminado, tá? Quando a água, né, faz a lixiviação do solo contendo arsênico, uma parte do arsênico é transferido para a água, tá? Apesar da real preocupação seria o arsênico na água que a gente vai beber, é melhor analisar o solo, porque o arsênico é mais concentrado no solo, né, do que na água. Então, a gente tem 2 amostras aqui no lab, né, e todo o arsênico presente em 1 quilo de amostra de solo tá convertido em AsO4-3 nessas amostras, tá? Então, tem 2 amostras que tem a quantidade de arsênico total convertido nesse íon, que estaria presente em 1 quilo de amostra, tá? Então, com base nisso, eu vou pedir para vocês bolarem um experimento para determinar a quantidade de arsênico, né? Arsenato, né, no caso, a quantidade de íon aqui do arsenato na solução baseado nessa reação. Aí, a partir das medidas, a gente determina o percentual máximo de arsênico no solo, que seria 1 quilo de amostra, tá? Então, basicamente, eu tenho 1 quilo de amostra e todo o arsênico que eu tinha nessa amostra está nesta forma, tá? E essa forma reage, então, com prata para formar esse sal, que vai precipitar, tá? Ele vai precipitar. Então, você tem que fazer um experimento de forma a conseguir calcular quanto que eu tenho de arsênico no solo. Este é o problema, tá? Então, eu vou deixar vocês bem livres para resolver isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam comigo. Então, aqui, sobre esse lab aqui, né, do Virtual Lab. Eu já expliquei para vocês como é que funciona, tá? Eu já expliquei isso nas aulas de operações unitárias e processos, que a gente fez outra prática utilizando esse laboratório virtual. Então, eu já expliquei. Então, vão lá olhar essas aulas, que tem lá instruções para prática que explica como que usa isso aqui. Mas só rapidamente. Então, aqui tem as minhas amostras. Então, eu tenho que determinar quanto de arsênico tem nessa amostra, tá? Quanto de íon, né, arsênico tem nessa amostra. De íon, do íon do arsênico com oxigênio, né? Então, quanto que tem nessa amostra? Então, basicamente, a gente vai ter que descobrir um jeito de auferir isso. Lembrando que a gente vai usar o que aqui? Precipitação. Tá? Então, a gente vai ter que ter uma precipitação aqui para poder descobrir isso. Então, lembrem que a gente tem as amostras, a gente tem aqui esses 2 reagentes, a gente tem água, a gente tem todo o nosso glassware, Hermes, Beckers, e a gente tem, então, balança e bico de Bunsen. Façam o que vocês quiserem aqui para poder, então, descobrir quanto de arsênico tem na amostra do solo, tá, gente? Vou deixar vocês bem livres para fazer isso. E se vocês tiverem dúvidas de como usar essa ferramenta, assistam ao vídeo lá na aula de processos e operações unitárias. Certo, gente? Qualquer outra dúvida, então, vocês sempre podem falar comigo.